Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Valéria e hoje estou aqui para contar para vocês a minha trajetória de estudar medicina no Paraguai. Desde o momento que eu tomei a decisão de vir, como foi, tudo direitinho para vocês. Então, se você quer saber dessa história, fica aqui comigo. Bom, tudo começou quando uma pessoa muito próxima a mim relatou que tinha uma pessoa fazendo medicina aqui no Paraguai e que estava gostando muito do curso, essa pessoa, que aqui tinha faculdades com boas estruturas e tal. E eu já tinha deixado esse sonho assim adormecido dentro de mim, né? Porque quando eu terminei o ensino médio, estudar medicina no Brasil não era uma realidade para mim naquela época. E o que acontece? Adormeci o sonho, fui casar, ter filhos, me graduei em serviços jurídicos e notariais, que é outra área que eu gosto bastante, né? Seria a minha segunda opção de curso, acabou sendo a primeira, né? E me graduei, mas não trabalhei na área. Sou mãe da Sofia, como eu deixei aí no canal, e da Maria Cecília. Sofia com 10 anos hoje, Maria Cecília com 5, quase 6, agora em março completa 6. E fui viver minha vida, né? E deixei o sonho adormecido mesmo, uma coisa inviável, eu não poderia fazer. Até que essa pessoa comentou comigo sobre aqui no Paraguai, como era, custo, benefício, né? E eu entrei no YouTube, comecei a olhar, mas assim, no primeiro momento tive uma resistência, assim, ai meu Deus, outro país, né? Meu marido tem que ficar no Brasil trabalhando e eu ir, né? E a gente vai se ver muito pouquinho. As minhas filhas, será que vão se adaptar? Tantas dúvidas e inseguranças surgiram aí nesse momento. Acho que é muito normal, né? Quando você sai da sua zona de conforto e encarar outra cultura, outro clima, outro idioma, sozinho já é assim um pouco difícil, digamos assim. Mas quando você tem filho, você pondera mais as coisas. Mas enfim, terminando esse medo, né, tirando assim esse medo, essa ansiedade que a princípio eu tive, eu comecei a visualizar os vlogs, né, as poucas coisas que tinha no YouTube de pessoas que estavam aqui e comecei a ficar interessada, mostrei para o meu esposo, ele também achou interessante e ele e eu decidimos vir ao Paraguai para poder visualizar as faculdades, ver se a estrutura era bacana mesmo, né? Como que era, entender um pouquinho da cultura deles. E aí a gente veio, entramos ali por Pedro Juan Cabaleiro e fomos direto para Assunção, porque no primeiro momento eu tinha muito medo da divisa, né? O pessoal falava assim muitas coisas assim ruins e eu por não conhecer, eu nunca nem tinha visto o Paraguai assim, nem na internet até então. E tinha medo e decidi, não, se for para a capital, tudo bem, eu vou, né? E aí a gente entramos por Pedro Juan, fomos na capital. Chegando lá foi muito interessante, porque eu não falava nada de espanhol, nada mesmo. E aí eu fui pedir para o pessoal da UPAP de lá me mostrar, se não me engano, a UPAP de São Lourenço, me mostrar a estrutura, né, da universidade e tal. E aí eles não entendiam nada que eu falava, foi muito engraçado, a gente riu depois bastante disso. E aí eu e meu esposo falamos que era melhor vir, né, decidimos que era melhor vir aqui para a divisa de Foz do Iguaçu com a Cidade do Leste, para poder ver, porque aqui como eles têm muito contato com brasileiros, seguramente eles iam me entender melhor e talvez até alguns falassem o português, né? E viemos para a Cidade do Leste aqui, e visitamos aqui a UPAP, visitamos a UCP, visitamos o Ninter, Unida, um monte de faculdades. E me encantei com a Universidade UCP pela estrutura física, porque até então não conhecia nada, né, da universidade. Peguei o WhatsApp, tudo bonitinho dessas faculdades e voltei para o Brasil, onde eu pudesse contactar com elas de uma forma mais rápida, né, do que um e-mail e tal, que talvez pudesse demorar mais. E me pus em contato com a UCP porque era que eu tinha ficado interessada, né? Só que meu coração queria ir para a capital por esse medo que eu tinha aqui da divisa. E no primeiro momento eu não tinha conseguido isso, mas comecei a buscar no YouTube se não tinha promotores lá como tinha aqui na divisa, né? Não me lembro o nome do promotor que me atendeu agora. De verdade, foi uma pessoa muito bacana que me atendeu aqui na divisa quando eu vim.
Eu contratei a assessoria dele para me mostrar as universidades, né? Foi ele que me mostrou essas universidades. Uma pessoa muito bacana. Depois, se eu lembrar, vou falar isso em um próximo vídeo, que foi uma pessoa muito bacana. E lá, buscando pela internet, eu encontrei um assessor também, só que agora da UMAX, lá em Assunção, que era a cidade que realmente eu queria, né? Que era a capital. E aí, já não deixei o CP de lado e comecei a conversar com esse assessor, com esse promotor, e ele que foi o PH na época, ele era chamado PH, o nome dele é Paulo Henrique, e ele tinha um canal no YouTube. E eu comecei a ver, porque ele foi para Assunção com toda a família, ele, a esposa, os filhos, né? E eu achei interessante, falei, gente, a história é parecida, né? Eu também tenho filhos, vou descobrir como é que ele matriculou os filhos, tudo. Entrei em contato e a gente começou a conversar e ele fazia essa assessoria, uma assessoria muito completa. Foi a pessoa que fez a minha matrícula, né? Assim que a gente começou a conversar, ele me enviou várias fotos da estrutura da UMAX, me enviou vídeos, né? Falou tudo que eu necessitava saber e compreender sobre a faculdade. E quando eu cheguei, aí beleza, ele falou assim pra mim, você não quer fazer, agora que você conhece a estrutura física, você não quer fazer a matrícula agora, porque você agora tá com 50% de desconto, né? E eu falei, não, mas agora é agosto, né? Que eu tinha vindo no final de junho e fiquei pesquisando até meados de agosto sobre todas as universidades. E aí, quando foi nessa época que eu falei com ele, já era agosto. E ele disse para fazer a matrícula e eu falei assim, não, mas eu só vou estudar eu não posso ir agora, eu só vou estudar em fevereiro, né, de 2020. Aí ele falou, não, mas você faz a matrícula agora e fica valendo para fevereiro, tudo certinho, não tem problema, eu te envio o comprovante, tudo bonitinho. Eu falei, então vamos fazer, né, 50% de desconto ali para quem estava começando e até para quem não tá, já é assim uma grande diferença. E aí eu falei, beleza, mandei os dados, passei o dinheiro, ele fez a matrícula, me enviou o comprovante, tudo bonitinho, tá? Super dica para vocês, não façam assessoria com pessoas que vocês não têm referência, que vocês não conheçam. No meu caso, eu tive referência através de outras pessoas que quando eu entrei em contato, falou, eu fiz assessoria com fulano. Aí eu falei, eu tô falando com ele pelo WhatsApp. Não, pode fazer assessoria, é uma ótima pessoa. Então, assim, eu tive referência, por isso que eu fiz, tá bom? Porque, infelizmente, gente, quando envolve dinheiro, a gente encontra pessoas de muito má índole. E o PH, assim, foi uma pessoa incrível, né? Um assessor que fez completa a minha assessoria. Eu fez a matrícula em agosto, aí eu esperei até dezembro, né? Fiquei me organizando financeiramente, psicologicamente, tudo para poder ir para Assunção. Mais no finalzinho do ano, porque eu precisava pegar os documentos da minha filha da escola para poder levar, apostilar tudo, né? Autenticar em cartório, que é todo um procedimento que tem que ser feito. E quando chegou finalzinho de novembro, fui para o Paraguai, para Assunção, porque eu queria até fevereiro, assim, deixar minhas filhas ter um costume um pouquinho, já ter escutado um pouquinho do idioma, sentido o clima, para ver se não iam gripar com facilidade, aquela coisa, né, da mudança do clima e tal. E aí, cheguei lá no finalzinho de novembro, o PH foi incrível, me levou para comprar todos os móveis, me levou para colocar o chip no meu celular, porque quando a gente chega o celular da gente não funciona lá, né? Só no máximo mensagem, se você tiver internet vai chegar pelo WhatsApp, mas você não consegue falar e tal. Então ele me levou para colocar o chip no celular, comprei os móveis, levou a primeira compra do mercado, porque a gente não fala nada, né? Então a assessoria ajuda muito, porque te ajuda ali na hora até de fazer o câmbio do dinheiro, me levou para cambiar o dinheiro que eu tinha levado em reais. Toda a assessoria, toda. Fiquei assim, total, me levou para alugar o lugar que eu ia morar, escolhi, ele me levou uns 3 lugares até que eu escolhi o lugar que eu queria. Completa assessoria, não paguei um centavo por isso. Super agradeço ele de coração, foi uma pessoa incrível. E se meu sonho está se realizando hoje, foi porque lá atrás eu contei com essa pessoa maravilhosa, né? Que Deus colocou aí no meu caminho. E super agradeço. Então, terminando essa parte da assessoria, me instalei em Assunção e comecei ali, né? Comecei o mês de dezembro, veio Natal, Ano Novo, tudo. Comecei a frequentar a igreja para eu poder escutar um pouco mais do idioma, né? Ter mais contato,
prestar mais atenção ali nas palavrinhas básicas para eu começar a me comunicar, né? E as aulas se iniciaram se eu não me engano, 7 ou 10 de fevereiro de 2020 e foi assim incrível, gente. Me levou para conhecer a faculdade também, viu, gente? E aí eu tive o primeiro contato com a faculdade e foi assim incrível. Quando as aulas começaram, eu lembro como hoje, o primeiro dia que eu entrei na morgue. Foi muito emocionante. Assim, o corpo humano é incrível, para quem tem o sonho mesmo de se graduar porque ama, é algo assim espetacular, que não tem dinheiro que pague você ter contato assim com o mecanismo do corpo humano, né? Eu falo assim que Deus criou com muito amor a cada um de nós, porque nosso corpo ele tem escape para tantas coisas quando a gente gera uma enfermidade, para manter o corpo ali vivendo até que se corrija aquele problema. Algo assim incrível, incrível. Fiquei apaixonada mais ainda. E ali começou a minha trajetória de estudante de verdade, né? Eu estudei uns 60 dias e logo veio, uns 60 dias mais ou menos, e logo teve o primeiro caso de coronavírus no Paraguai. Então todas as fronteiras foram fechadas. Eu e meu esposo ficamos sem nos ver durante 8 meses, porque ou eu desistia do meu sonho e voltava para o Brasil, ou eu permanecia no Paraguai, nós como família longe um do outro, né? As meninas longe do pai, e pagava para ver o que daria, né? Assim, esse tempo, se ia demorar um ano, eu não sabia quanto tempo ia ser, foi tudo assim muito inesperado, mas deu tudo certo, a gente ficou, persistimos e foi maravilhoso. No início só teríamos aula online, mas depois eles criaram todo um protocolo junto à faculdade e colocaram cabine de desinfecção na porta da faculdade. Foi uma coisa assim que eu achei que a faculdade providenciou muito rápido, sabe? Ela teve essa preocupação. E dentro do protocolo a gente usava ali o protetor facial, máscara, luva, tudo bonitinho para fazer as aulas práticas, né? Que eram de 10 em 10 alunos, naquela época só podia ser assim, não sei se hoje mudou. E fizemos todas as práticas como teria que ser. E as teorias fazíamos em casa, né? Por uma plataforma incrível também que a universidade providenciou pra gente. Incrível mesmo, foi assim um suporte muito bom que a universidade nos deu nesse sentido. E dentro das nossas possibilidades, aprendemos tudo que tínhamos para aprender da forma que podíamos, né? E graças a Deus nos saímos muito bem, né? Superamos essa parte. Hoje eu vou ingressar no 5º semestre, tá? De curso, e estou mudando de universidade e nos próximos capítulos aí dessa história eu vou contar para vocês por que eu troquei de universidade, né? Como foi também a adaptação das meninas na escola. Vou entrevistar as minhas filhas para que elas mesmas contem para vocês como foi isso, né? Como que elas se sentiram, né? Como que elas se adaptaram ao idioma, se elas aprenderam, se elas falam, né? Vou pedir para elas falarem um pouquinho espanhol para vocês verem. Foi bem bacana. Hoje, assim, valeu a pena cada dificuldade, porque hoje eu olho para as minhas filhas, a mais velha fala um espanhol perfeito, assim, eu gosto muito da pronúncia dela, porque não tem nada de sotaque. As crianças, elas se adaptam muito fácil, né? E vai ser bom para elas, é um crescimento, né? Como pessoa também. E a mensagem que eu tenho para dizer para quem está aí do outro lado, pensando em vir para o Paraguai, é o seguinte: não tenha medo. Só faça as coisas de maneira assim que você possa se respaldar depois. Por exemplo, a assessoria, como eu disse, né? Não faça com qualquer pessoa. Quando você vier, se programe dentro do valor em reais para você ficar aqui, porque se o câmbio varia muito, então vai ter época do ano que o câmbio vai ficar ruim. Então, para você que se programou para gastar um X em reais, aquilo não vai te afetar tanto, né? E para quem não se programou, e se você sair do real para o Guarani, também não vai te afetar, porque você vai render o seu dinheiro, né? A nossa moeda vale mais do que o Guarani,
a maior parte do ano nunca ficou menos que o Guarani durante todo o período que eu tô aqui, que foi o período mais difícil, foi no início da pandemia, que caiu muito o câmbio e chegou um por um, né? R$ 1 valia um Guarani, mas nunca diminuiu mais do que isso. Então se programe em reais, porque se cair demais, você tá bem no seu orçamento. Se não cair, você tá excelente, porque vai render mais o seu dinheiro, tá bom? E se programe, sabe? Se planeje da melhor forma possível, não tenha medo, né? O medo nos paralisa muito e às vezes a gente deixa de fazer as coisas na vida porque ficamos ali paralisados com alguns medos e inseguranças. É coisa normal, o medo e a insegurança faz parte, como eu disse, né? Quando a gente vai sair da nossa zona de conforto e tá tudo bem, só não deixa que esse medo te paralise, tá bom? E se você quer saber mais de como continua tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta aí o vídeo para o YouTube saber que esse conteúdo foi importante para você e toda vez que eu postar um vídeo, esse vídeo chegar para você rapidinho para que você continue acompanhando a minha trajetória, acompanhando a minha história. Depois vou falar para vocês para qual faculdade eu estou transferindo, por que estou transferindo, custo de vida em Assunção, custo de vida aqui em Cidade do Leste, que é onde estou agora, tudo, tá bom? E vocês também podem deixar aí temas que vocês querem mais esclarecimento e tá? Mas quer saber mais sobre algum assunto e dentro das minhas possibilidades eu vou estar gravando aí para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.